As pais queridos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de profetas. E hoje eu te convido para a gente estudar sobre o profeta Ezequiel. Já para iniciar aqui essa aula, eu quero te perguntar sobre o contexto histórico de Ezequiel. Em sua opinião, Ezequiel ele é um profeta exílico ou pós-exílico? Sempre quando nós formos para a nossa leitura bíblica diária, e quando a gente chegar ali nos livros dos profetas, é interessante a gente se situar no contexto histórico daquele profeta, para a gente entender melhor o seu livro e a sua mensagem. Então, eu te convido sempre a fazer isso, a se situar no contexto histórico ali do profeta, ok? Nós vamos entender aqui que o profeta Ezequiel, ele é um profeta exílico e exílico ao mesmo tempo. A sua mensagem, ela é transferida ao povo de Israel antes de Jerusalém cair, só que ele também transfere essa mensagem ali durante o seu cativeiro na Babilônia. Tá ok? Então a gente considera ele um profeta pré-exílico e exílico, certo? Então, a gente, para entender melhor, nós temos essa divisão didática aqui do livro do profeta. O livro do profeta Ezequiel ele é dividido em 4 partes. Quando você lê do capítulo 1 ao capítulo 3, o profeta quer deixar claro como foi a sua chamada, a chamada ao ministério da pregação, da profecia. Isso do 1 ao 3. Quando nós lemos do 4 ao 24, o profeta quer deixar claro ali toda a sua profecia em relação ao juízo de Jerusalém. Então, até o capítulo 24, o profeta fala do juízo de Deus sobre essa nação de Jerusalém. Do capítulo 25 ao capítulo 32, ele vai agora se dirigir às nações que oprimiram Israel. Ele vai dizer que sim, o juízo chegou para Jerusalém, para Israel, mas o juízo também chegará aos povos que oprimiram o povo de Deus, perseguiram o povo de Deus e zombaram desse povo. E dos capítulos 33 até o 48, Deus, através de Ezequiel, traz uma mensagem de esperança, onde ali, através da profecia desse homem de Deus, ele vai dizer que sim, vai haver uma restauração de Jerusalém. Perceba que essa restauração ela é progressiva. Ela fala do tempo que Israel vai voltar do cativeiro após 70 anos e aponta para algo muito maior, da Nova Jerusalém, onde todos os salvos habitarão com Deus na Nova Jerusalém. A restauração do relacionamento da humanidade com o seu Criador. Então, na época que o profeta Ezequiel entra em cena, nós vemos aqui o profeta Jeremias já atuando em seu ministério. Então, quando Jeremias já estava pregando em Jerusalém, há mais de 4 anos, Ezequiel ele vem a nascer. Então perceba que ele já nasce no contexto da pregação de Jeremias. Ele cresce ouvindo Jeremias pregar ali em Jerusalém por volta do ano 622 a.C. Pregação ali de Jeremias de arrependimento da idolatria, arrependimento da exploração dos mais pobres, certo? E nós percebemos que Jeremias foi bastante rejeitado. Então ele era contemporâneo também de Daniel, certo? E
o nome Ezequiel significa Deus é a minha fortaleza. Significado muito bonito. Ele tinha um pai, o nome do seu pai era Buzi. O interessante é que a Buzi é um sacerdote. Consequentemente, se Ezequiel é filho de um sacerdote, ele também seria um. Então, eles são descendentes de Arão, irmão de Moisés, que foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, e Levi. Na lei de Moisés, a pessoa apta para ser sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão e de Levi, da tribo dos levitas. Ok? Então, realmente, ele era da linhagem de Arão e de Levi. Ele, consequentemente, seria um sacerdote se ele não fosse levado como cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Então, eu queria trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre o trabalho de um sacerdote. Um sacerdote ele não podia ter nenhum defeito físico, segundo Levítico capítulo 21, dos versículos 17 ao 24. Muitas vezes a gente lê o livro de Levítico e muitas coisas interessantes passam como que despercebidas ali na nossa leitura. E isso é algo muito interessante. Deus ele não aceitava qualquer tipo de pessoa, ou descendente de Arão e descendente de Levi, para exercer o ministério de sacerdote. E ele olhava também o físico da pessoa, porque aquela pessoa tinha que ter um físico perfeito, porque os sacerdotes apontavam para um cordeiro perfeito que um dia se tornaria sacerdote, que é Cristo Jesus, o nosso grande sacerdote. Então, o que Deus disse? Diga a Arão, as suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito, não podia ter nenhum defeito, poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Não pode me servir. Ninguém que seja cego, aleijado, que tenha rosto defeituoso, um corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou até mesmo anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas, ou com um determinado tipo de fluxo, ou que até tenha testículos defeituosos. Olha só a seriedade que Deus aqui usava para alguém servi-lo. Veja como é interessante as exigências de Deus. Deus é santo e ninguém pode se aproximar dele porque todos nós somos pecadores. Graças a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo, que nos abriu um novo e vivo caminho, que através do seu sacrifício na cruz, pecadores arrependidos podem chegar à sua santa presença. E você pode estar se perguntando por que é que Deus também ele traz aqui em evidência a questão dos testículos defeituosos. Ora, só quem pode servir a Deus são os descendentes de Arão. Então não dá para um descendente de Arão ser sacerdote se ele tem defeito em seus órgãos genitais. Porque como que ele vai passar a sua descendência? Como que ele vai gerar um filho para passar ali o seu ministério a uma outra pessoa? Por isso a importância dele ter um corpo físico pelo menos perfeito em relação à sua saúde, certo? A consagração de um sacerdote ela era feita aos 25 anos, segundo Números 8, 24. Diz assim: isto diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte no trabalho que se faz na tenda do encontro. Então, homens de 25 anos. Então, contem todos os homens de 30 e 50 anos, aptos para servir,
para que façam serviço na tenda do encontro. Então, o versículo aqui de Números 4, 3 é diferente de Números 8, 24. De Números 8, 24 é a consagração que ocorria aos 25 do sacerdote. Números 4, 3 era a idade perfeita para ele trabalhar. Ele era consagrado aos 25, quando ele completava 30, ele já podia trabalhar. Ele passava 5 anos aí só se especializando nessa área de sacerdote. Passava 5 anos estudando e se preparando para servir bem a Deus. Porque um sacerdote ele tinha que entender, por exemplo, de veterinária, de animais. Porque cada animal ali apresentado pelos israelitas precisava ser analisado. Se tinha algum defeito, se era um animal adequado para o sacrifício. Ele tinha que entender quais eram os animais puros e impuros. Ele tinha que entender de nutrição, de alimentação, orientar o povo de quais animais esse povo deveria se alimentar. Ele tinha que estudar as leis da Torá, as leis de Moisés, para ensinar o povo. Ele tinha que entender de medicina, porque ele analisava a saúde física das pessoas, para que essas pessoas pudessem se aproximar de Deus. Porque Deus também fazia uma separação quando a pessoa estava doente, com um fluxo de sangue, com lepra, sangrando após a gravidez, em outras diversas formas. Ele estudava também as leis civis, sobre questões matrimoniais, sobre crimes e assassinatos. Então, ele tinha que passar 5 anos estudando para servir bem a Deus. Ok? Então, no momento da sua consagração, acontecia algo bem interessante. Moisés era orientado ao seguinte, segundo Levítico 8, 24. Sobre cada um, Moisés pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita. Por que o sangue deveria se colocar na orelha direita do sacerdote? Sangue ali traz uma ideia de consagração, separação. Então a orelha ali ele colocava na orelha porque a orelha do sacerdote deveria ser consagrada. Porque ele iria ouvir a Deus para falar com o povo e ouvia o povo para falar com Deus. Ok? E também no polegar da mão direita. Por que no polegar da mão? Porque aquele sacerdote iria entrar dentro do santíssimo, do santo lugar, ali, para tocar nos objetos sagrados do tabernáculo. Não era qualquer um que poderia tocar naqueles objetos. E no polegar direito do pé, certo? Porque ele ia pisar no santo lugar do tabernáculo. E o sumo sacerdote iria pisar no santo dos santos. E ainda ali fazia um ritual sobre a arca da aliança que ficava no santo dos santos. Isso era tão sério que o sacerdote só fazia isso uma vez por ano. Entrava na arca da aliança. Na sua cintura tinha vários sinos. Ele tinha uma corda, porque se ele fizesse alguma coisa de errado, a glória de Deus o mataria. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos para pegar o seu corpo, tinha que puxar pela corda. Então, perceba a seriedade que a gente precisa ter para entrar na presença de Deus. Isso nos traz uma grande reflexão. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Deus é santo. Nós precisamos entrar diante da sua presença com um coração arrependido, com um coração humilde, com um coração temeroso em relação à sua santidade e à sua majestade. No ano 606 a.C., Nabucodonosor ele cercou Jerusalém e levou a nobreza para a Babilônia. Tudo que tinha de bom em Jerusalém, em relação aos bens materiais, Nabucodonosor levou. Mas ele também levou pessoas ali da nobreza que tinham uma educação
um pouco mais avançada do que as outras, para ali servir ao rei na Babilônia. E em 596, perceba que Nabucodonosor chegou em Jerusalém em 606, mas Jerusalém não caiu. E em 596, ele volta a Jerusalém, ele leva mais 10.000 homens cativos. E entre eles, nessa segunda viagem de Nabucodonosor, estava Ezequiel já com 30 anos para ser consagrado ali a sacerdote em Jerusalém. Então, no ano da sua consagração, Deus diz: você vai ser levado para a Babilônia. Ele foi levado para a Babilônia. Ele foi levado 10 anos antes da queda que aconteceu em 86, antes de Cristo, 586. Ele foi levado 10 anos antes. Então ele é levado para a Babilônia, passa 10 anos na Babilônia, e aí é que Jerusalém vai cair no ano 586 a.C. Ele morava às margens de um rio. O nome desse rio é Rio Quebar. Ok? O nome da vila que ele morava é Teulalib, certo? Ele morava ali com a sua esposa. E ali na vila, às margens do rio Quebar, ele recebe o seu chamado, ele recebe uma visão de Deus, ele tem uma visão, ok? Então perceba aqui nessa figura, Jerusalém aqui, o caminho que o povo fez de Jerusalém até a Babilônia, aqui na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, perceba quão longa viagem eles fizeram aqui. E ali na Babilônia ele teve a visão. Diz assim a visão: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos, faíscas e cercada por uma luz brilhante. Olha só que coisa linda isso aqui. Ele vê uma tempestade que vem do norte. E o que vem do norte em relação a Jerusalém? O que vem do norte em relação a Jerusalém é exatamente o juízo da Babilônia que viria sobre Israel. É que ele vê uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante, que dá a entender da glória de Deus. Deus está se manifestando na vida do profeta. Você percebe essa mesma linguagem aqui no livro de Apocalipse. Sempre quando Deus se manifesta, há relâmpagos, né? Trovões, há uma luz brilhante. O cetro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Então, ali, no meio do fogo, ele vê algo bem interessante. Ele vê 4 vultos, e esses vultos pareciam seres viventes. E aí ele diz: na aparência tinham forma de homem. Na aparência ele tinha um físico de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas, ok? Então é algo bem assim interessante. Olha só aqui a imagem que ele vê. Ele vê aqui um ser que geralmente aqui na Bíblia, no livro de Ezequiel, faz referência a um anjo, aos anjos do Senhor, glorificando a Deus, ok? E então aqui ele vê esse ser com 4 rostos, ok? 4 rostos. E aqui os seres tinham cada um rosto diferente. E ele diz lá no primeiro capítulo que um tinha um rosto de águia, outro tinha um rosto de leão, outro tinha um rosto de homem, o outro tinha um rosto de touro, que está aqui o chifre do touro aqui na parte aqui mais em cima da figura. Essa passagem é muito semelhante à passagem de Apocalipse, capítulo 4, do versículo 7 ao 8, que diz assim: cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor
como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Já dá para a gente entender mais ou menos o porquê que Ezequiel presenciou essa imagem espantosa de um ser vivente com 4 cabeças, ok? A gente fazendo um paralelo com o Apocalipse, nós vimos que esse ser vivente está adorando a Deus. Então, dá a entender aqui que Deus se manifesta a Ezequiel, trazendo a mensagem que ele é adorado. Ele é o Deus Todo-Poderoso que merece ser adorado, que deve ser adorado. Ele é adorado por aquilo que é mais nobre na natureza. Ok? Por exemplo, o leão, certo? Que traz a ideia de um animal que é rei na natureza. Nós temos a águia, que representa a agilidade. Nós temos o touro, que representa a força, certo? Nós temos aqui o homem, que representa aí a coroa da criação, que domina a criação. Então é como se Deus estivesse dizendo: eu sou o Deus de Israel, eu sou adorado em toda a terra, por todos os seres vivos. Eu mereço ser adorado. É como Deus estivesse trazendo essa mensagem a Ezequiel, certo? Eu sou glorificado por todos os seres. Eu estou no comando, eu tenho poder. Então ele continua vendo mais outras visões. Ele diz: eu também vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Ele viu uma roda, olha só que interessante. Ele viu essa roda aí. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Olha só que interessante. Uma dentro da outra. Seus aros eram altos e impressionantes e estavam cheios de olhos ao seu redor. Essas rodas apareceram diante dos 4 seres viventes, ok? E aí, o que acontece? Elas estavam cheias de olhos. E aqui esses vários olhos significa a onisciência e a onipresença de Deus. Como se Deus estivesse dizendo ao profeta Ezequiel: eu tenho conhecimento de tudo que está acontecendo com o meu povo. E nada sai do controle. Nada sai do controle. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou presente na aflição do meu povo. Eu estou presente na vida do meu povo. Eu sei de tudo o que está acontecendo. Eu conheço todas as coisas. Nada sai do meu controle. Eu trouxe Israel para a Babilônia, mas um dia eu vou levá-la de volta para Jerusalém. E ele continua: acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada, luzente como gelo. Olha só que interessante aqui, acima dos seres viventes. Impressionante. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. Ele vê um trono. Bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Ele já dá a resposta, certo? O que é que tudo isso significa? Um trono ali, com um homem assentado no trono. Ali tinha um arco-íris ao redor do trono, certo? Um arco-íris como nas nuvens de um dia chuvoso, com um grande resplendor, um trono de safira. Ezequiel responde e diz: essa é a aparência da figura da glória do Senhor. Então, toda essa cena representa a majestade de Deus. Se você for para Apocalipse, ver ali a questão do arco-íris, do resplendor, você vai ver que o livro de Apocalipse está apontando para a glória do Senhor. É exatamente isso que isso significa.
E Ezequiel diz: quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele prostra o seu rosto em terra, porque ninguém que contempla a glória de Deus permanece em pé. Ele se prostra diante da majestade de Cristo Jesus. E aí ele continua, certo? Eu coloquei essa curiosidade aqui para você. Há 3 momentos na Bíblia em que o arco-íris aparece. Ele aparece depois do dilúvio, depois da tempestade. Ele aparece em Apocalipse, precedendo os trovões e relâmpagos. Lembra que trovões e relâmpago apontam para a glória de Deus. Ele aparece em Ezequiel dentro da tempestade. Então, o nosso Deus é um Deus que se manifesta antes da tempestade, no meio da tempestade e após a tempestade. Okay? Então, o rolo da lei. Olha só, quando ele ouve Deus falar, Deus fala o seguinte para ele: filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar à nação de Israel. Então eu o comi, e em minha boca era doce como o mel. Perceba que tudo isso aqui está ocorrendo no campo de uma visão que ele teve, não de uma forma literal. Certo? Então Deus pede para ele comer o rolo da profecia, ele come e ele se deleita com a palavra do Senhor. Ele diz que essa palavra é doce como mel. E realmente é assim a palavra do Senhor na nossa vida. Quando a gente ama a palavra do Senhor, a gente desfruta de um prazer imenso nessa palavra. A gente ama essa palavra porque ela é doce, ela nos faz bem, ela nos guia, ela nos dá vida, ela nos dá direção. A palavra de Deus. E em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, era só palavra pesada, lamento, pranto e ais, e ele diz que come e acha muito doce. Então Deus está querendo dizer para ele que ele não vai só pregar. Deus está querendo dizer para ele que ele vai viver essa mensagem. Ele vai ser tipo um protótipo daquilo que a nação de Israel vai experimentar. Como Moisés foi um protótipo, né? Que Deus usou. Ele usa ali a sua mulher, certo? Ele pede para ele se casar com uma mulher infiel, para ele sentir na pele como Deus se sentia ao ser tratado de forma infiel pelo seu povo. Ok? Então, Deus vai pedir para ele fazer ali alguns atos simbólicos. Esses atos simbólicos vai indicar o que é que vai acontecer com Israel. Perceba que Israel ainda não caiu. Ele foi levado como cativo antes de Jerusalém cair. Antes de Nabucodonosor dar o golpe final. Ok? E aí ele vai pregar para as pessoas que foram levadas como cativas. Perceba que foram 2 viagens. A primeira ele levou os nobres e depois ele levou mais 10.000 homens. Okay? E aí Deus disse para ele fazer uma maquete da cidade de Jerusalém e o objetivo era representar o cerco dessa cidade. Mostrar para o povo que a cidade vai ser cercada. E ali ele deveria deitar no chão, amarrado com cordas sobre o seu lado esquerdo, por 290 dias. E virar do lado direito, ficar deitado amarrado por mais 40 dias. Dando um total aí de 330 dias. Olha só que interessante. Certo? E ali ele faz isso enquanto lembra que Jeremias está pregando em Jerusalém e o povo não se arrepende. Agora perceba que interessante é isso que Deus pediu para ele fazer. Você teria coragem de fazer isso? Deus diz o seguinte: olha, Ezequiel, mais um ato simbólico para você fazer. Eu quero que você venha assar pão. Mas eu quero que você asse pão em cima de um esterco humano. E aí o profeta
ele, Senhor, eu não consigo fazer isso. Deus, pela sua infinita misericórdia, tudo bem, você não consegue, pois faça em cima de esterco de vaca, ok? E aí ele faz isso, realmente ele prepara o pão, a massa do pão, ele pega o esterco de vaca e ele assa. E ele come diante das pessoas. As pessoas perguntam para Daniel, o que é que tudo isso, para Ezequiel, o que é que tudo isso significa? E ele explica, olha só, é isso que vai acontecer com os parentes de vocês lá em Jerusalém. Eles vão comer comida impura. Eles vão comer alimentos imundos quando eles caírem. E foi exatamente isso que aconteceu. Você já estudou o livro de Lamentações comigo. E é exatamente isso. No livro de Lamentações a gente vê o pessoal cozinhando seus filhos para ter o que comer. Nós vimos também na queda de Jerusalém que antes de cair, como a cidade estava cercada há 3 anos e meio, o pessoal estava com fome, eles comiam ratos, comiam cavalos, eles comiam pessoas mortas. Então perceba aqui que a profecia realmente se cumpriu. E aí ele também dá uma outra ideia como um ato simbólico para Ezequiel. Ele diz o seguinte, olha Ezequiel, você vai agir como um fugitivo, vai fugir da cidade. E tudo que você tem, é a sua esposa, faça um muro, faça um buraco no muro da cidade, na muralha da cidade, corra, corra rápido. E aí quando ele fez isso, as pessoas começavam a perguntar, eu imagino isso, e Ezequiel diz, é exatamente isso que vai acontecer com os parentes de vocês em Jerusalém. Quando a Babilônia invadir os muros de Jerusalém, o pessoal vai correr tentando fugir. E eles não vão conseguir. Deus continua. Só que agora, Deus ele vai aqui usar de um ato simbólico muito pesado, muito dolorido. Perceba como o nosso Deus trabalha. Servir a Deus é algo muito sério, meu irmão e minha irmã. Deus é soberano. O que é que ele faz? No capítulo 24 de Ezequiel, ele diz o seguinte: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Estou. Quem está? Deus. Ele diz o seguinte: eu vou tirar o prazer dos teus olhos. Quem é o prazer dos olhos de Ezequiel? Quem você chuta? Muito bem, a esposa de Ezequiel. Deus diz: eu estou para tirar de você com um único golpe a sua esposa. Só que é o seguinte, Ezequiel: não lamente, não chore, não derrame nenhuma lágrima, ok? Quando a sua esposa morrer. E você, com essa sua atitude, vai trazer um ensinamento para Israel. E aí ele diz: por isso falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que havia sido ordenado. Ele pegou, a mulher dele morreu, ele não chorou, ele não se lamentou, ele não derramou nenhuma lágrima, porque Deus havia pedido isso. E qual é a simbologia? Estou ao ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objeto da sua afeição. A morte da mulher de Ezequiel apontava a queda do templo de Jerusalém. As pessoas se orgulhavam de ter esse templo. Então, os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão pela espada. E Ezequiel diz: olha, e vocês vão fazer o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto nem comerão a comida costumeira dos pranteadores. Não participarão do ritual de luto, porque não vai dar tempo, porque todo mundo vai vir como um cativo para a Babilônia.
Só que a partir do capítulo 37, Deus ele traz uma mensagem de esperança. Ele mostra que o povo vai ser restaurado. Ele traz uma outra visão que se encontra no capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Queridos, entenda que realmente esse vale de ossos secos ele existiu. O povo foi levado como cativo para a Babilônia, a viagem era muito longa, muita gente já estava 3 anos e meio sem comer direito, sem beber direito, muito fraco, comendo comida imunda. E ali muitos eram levados como prisioneiros, muitos estavam feridos, com membros quebrados, e se cansavam ali. E quando um cansava, o soldado babilônico ele deixava o seu grupo morrer com ele. Eles eram amarrados ali de 5 em 5, por exemplo, e quando um cansava, eles eram jogados ali no deserto. Então, foi gerado um vale de ossos de israelitas, literalmente, sem nenhum tipo de figura aqui. E aí Deus usa esse vale, que é literal, para trazer uma mensagem espiritual. Que mensagem é essa? Ora, o povo havia perdido a esperança. Muitas pessoas morreram no caminho. O povo estava cativo na Babilônia. E ele diz: olha, você tem noção, Ezequiel, do que eu vou fazer? Você tem noção? Esse vale de ossos secos, eu vou dar vida para eles. E aí Ezequiel vê os ossos ali tomando forma, se juntando, ganhando tendões, ganhando musculatura, e por último Deus sopra vida dentro desse corpo. O que Deus está querendo ensinar? Um dia eu vou trazer de volta o meu povo à cidade de Jerusalém, ao país de Israel. Um dia esse povo vai voltar à terra de Israel. É esse o sentido de Ezequiel 37. É essa a mensagem. Um dia Deus levaria de volta o seu povo para Israel. Ok? Ele traz essa mensagem da restauração do povo e ele traz a mensagem da restauração do templo no capítulo 40. Só que o templo que Ezequiel vê, ele chega a dar as medidas, é um templo absurdamente maior do que o templo de Salomão, do que o templo de Esdras, do que o templo de Herodes. É muito grande. E aí você se pergunta, mas por que o templo de Ezequiel é maior do que todos esses outros? Porque a mensagem de Deus é: um dia estarão diante de mim todas as nações salvas, todos os povos salvos, todo tipo de pessoa que eu salvei, de todas as épocas, de todos os anos, de todas as eras, um dia estarão diante de mim. Então a restauração realmente ia acontecer no período de Esdras, do templo lá físico de Jerusalém, mas essa restauração apontava aqui a uma outra restauração, restauração da adoração da humanidade, de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as nações. E aí, em Ezequiel capítulo 47, ele tem uma outra visão. Ele vê um rio que brota do altar de Deus. Esse rio, a nascente dele é do trono do Senhor. E aí esse rio, ele é imenso. E as margens desse grande e extenso rio tem todo tipo de árvore que dão os seus variados frutos. E aí esse rio, ele vai até o Mar Morto. Perceba que o Mar Morto é chamado de Mar Morto por quê? Porque ele não tem vida. Então a visão de Ezequiel, ela usa o Mar Morto para dizer que esse rio é tão impactante, mas ele traz tantas bênçãos que ele vai chegar no Mar Morto e ele vai trazer vida para o Mar Morto. Certo? Onde essas águas passam, tudo que está morto começa a viver. Que visão é essa, meus irmãos? Que coisa linda e poética é essa?
que isso significa? Que livro lindo é esse livro de Ezequiel. A simbologia aqui é que as águas purificadoras do Espírito Santo. O que são as águas purificadoras do Espírito Santo? É a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E essa ação, ela brota do trono de Deus. E por onde ela passa, ela gera vida. Onde há morte. Por onde ela passa, ela gera frutos. Uma árvore que tem o Espírito Santo, uma árvore que é regada pelas águas purificadoras do Espírito Santo, essa árvore ela gera frutos. Ela não é uma árvore infrutífera. Meu irmão, se você é salvo pelo Senhor, você tem o Espírito Santo na sua vida. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, você gera vida, você gera frutos através das suas atitudes. Essa água brota do altar do Senhor. Então, perceba, queridos, que nós temos aqui, no início do livro, o rio Quebar, mostrando a angústia de um profeta. E no fim, o livro termina com um rio da Nova Jerusalém, trazendo esperança para o profeta. A conclusão desse livro é que Deus levou o seu povo de volta para Jerusalém, ele cumpriu a sua promessa. A Babilônia caiu, o povo de Deus foi preservado. O povo de Deus continua crescendo através da igreja do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito que soprou no vale de ossos secos, ele continua soprando onde não há esperança de salvação. Ele continua trazendo salvação, soprando vida em quem está morto espiritualmente. O mesmo rio que flui do altar de Deus corre em direção aonde não há vida, para trazer o quê? Para trazer vida. Então, que Deus abençoe você. Essa é a mensagem do profeta Ezequiel. Eu espero que você tenha se edificado com essa aula. Nos vemos então nas próximas aulas. Que Deus te abençoe.